Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma breve análise da parte de matemática do edital do concurso dos Correios. Pessoal, para o cargo de nível médio, agente de Correios carteiro, foram disponibilizadas 3.099 vagas, com salário de R$ 2.429,26 para 44 horas de carga horária e mais benefícios. São muitas vagas para o Brasil todo. E a gente vê aqui no conteúdo programático, pessoal, o cargo de nível médio, que matemática são 10 questões com peso de 1,5, totalizando 15 pontos de um total de 60. Então a gente vê que para o cargo de nível médio, matemática vai ter um peso total de 25% da prova. Então, um quarto da sua nota vai vir de matemática. Então, é muito importante que vocês estejam bem afiados e que vocês façam uma excelente prova. Historicamente, as provas do IBFC para matemática são questões fáceis. Por isso é muito importante que vocês acertem todas as questões, pois uma questão que você errar vai deixar você bem atrás na classificação. Então, no meu canal, vocês vão ter dezenas de questões voltadas exclusivamente para o concurso dos Correios da banca IBFC. Até a data da prova, eu vou estar liberando todos os dias uma nova questão. Nós já temos aproximadamente 70, 80 questões dos assuntos que vão cair na prova, que já estão disponíveis para vocês, dos anos de 2024 e anteriores a 2020. Eu estou gravando novas questões de 2023, 2022 e 2021, que vão ser liberadas diariamente, já começou ontem, dia 10 de outubro, e vai até a véspera da prova. Para o nível superior, diferente do nível médio, onde 25% do total de pontos é matemática, nós vamos ter 5 questões de matemática que valem meio ponto. Então, de 60 pontos, onde no nível médio a gente vai ter 15 de matemática, no nível superior a gente tem apenas 2,5, menos de 5%. Agora, pessoal, vocês não podem deixar a matemática de lado. Como eu disse, normalmente as questões de matemática da banca IBFC são questões mais fáceis. E uma questão que você perde numa prova dessa, sua classificação vai lá para trás. Nível superior tem um salário excelente, são R$ 6.872, mais todos os privilégios que você tem lá, plano de saúde, auxílio alimentação, auxílio creche, para 44 horas de trabalho. Então vocês também precisam se dedicar à matemática e a todas as matérias. Uma questão vai fazer falta. São 412 vagas imediatas, pessoal. Não é todo concurso que vocês vão ter um salário desse. Como eu já havia falado, os assuntos, tanto para nível médio como para nível superior, são os mesmos. O que é que vai mudar? O nível de dificuldade, mas muda muito pouco. Você que vai fazer para o nível médio, não deixe de resolver as questões de nível superior. Vocês vão ver que o nível é só um pouquinho mais elevado, mas vai facilitar o seu entendimento dessas questões. Da mesma maneira, quem está estudando para o nível superior tem que fazer também todas as questões de nível médio. O nível é muito parecido. Então, o que é que a gente vai encontrar, pessoal, nessa prova de matemática? Nós vamos encontrar, primeiro tópico, números inteiros, operações e propriedades, múltiplos e divisores, problemas. São questões
elementares que envolvem soma, subtração, divisão, multiplicação, questões muito simples que, se você tem um pouquinho de dificuldade, quando você começar a ver as questões que a banca já aplicou, você vai entender o que é que a banca costuma cobrar e vai estudar apenas aquilo, vai estudar direto no ponto, não precisa estar estudando um monte de coisas que não vai cair na prova. Segundo tópico, números racionais, operações e propriedades, problemas envolvendo as 4 operações na forma fracionária e decimal. Da mesma maneira do tópico 1, a gente vai ter agora o tópico 2, só que em vez de utilizar números inteiros, vamos estar utilizando números decimais e frações. Continua com um nível também muito baixo as provas e vocês vão conseguir resolver facilmente, basta ter uma base. A gente vai direto no ponto, direto no que a banca tem cobrado nos últimos anos. Nada mais para você não perder tempo estudando o que não é necessário. Tópico 3, números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta. Normalmente, pessoal, a banca coloca uma questão de razão, uma questão muito simples. Sabendo que razão quer dizer divisão, a gente resolve a maioria das questões com muita facilidade. Quando ele usa aqui as grandezas proporcionais, são normalmente, eu não vi nenhuma que tivesse grandeza inversamente proporcional, que costuma ser um pouquinho mais difícil. São aplicações diretas, grandezas diretamente proporcionais, que vocês vendo as questões, as resoluções, vão conseguir facilmente resolver. Da mesma maneira, as questões de regra de 3 simples e compostas, são muitas, a maioria é regra de 3 simples, e vocês vão ver também que para a regra de 3 composta não tem dificuldade. Porcentagem, ela costuma colocar várias questões de porcentagem, sempre cai uma questão de porcentagem na prova, que também não tem dificuldade. A gente vai ver uns macetezinhos para resolver rapidamente essas questões. Juros e descontos simples. A maioria das questões, pessoal, a gente vai conseguir resolver sem aplicar nenhuma fórmula. Mas nós vamos ver a fórmula lá de juros simples, que é que vez ou outra a banca cobra, mas vocês vão ver também que não tem nenhuma dificuldade. Funções do primeiro e segundo graus, problemas, também são questões normalmente fáceis. Ela tem aí nesse assunto uma ou outra questão que é um pouco mais trabalhosa. Pode ser que nível superior ela cobre essa questão mais trabalhosa. Para nível médio, vocês vão ver que normalmente é aplicação direta da fórmula lá, funções do primeiro grau, do segundo grau, que a gente vai ter um pouquinho de trabalho, mas também não é muito difícil. Mas com as resoluções das questões, vocês vão ver que não tem dificuldade. Todos vocês são capazes plenamente de fechar, acertar as 10 questões de matemática do nível médio e as 5 questões do nível superior. Depois vem sistemas de medidas decimais e não decimais. Também são questões muito simples, que envolve tempo, envolve comprimento, questões simples, litro, transformar em decilitro, são questões básicas, pessoal. Normalmente de litro para mililitro, que é o mais básico que tem. Uma ou outra que sai disso, mas a gente também vê detalhadamente na resolução das questões como resolver. E por último, o sistema monetário brasileiro. São problemas que envolvem dinheiro. João tinha R$3, deu 2 para Pedro, quanto ele ficou? Estou dando um exemplo bem básico, mas é esse tipo de questão, que também não tem dificuldade. Então, nós temos disponíveis mais de 80 questões já. Você vai achar playlists separadas por assunto, por ano, e pela banca IBFC.
Os nossos membros, apenas R$ 4,99 por mês, você vai ter acesso antecipado às questões que a gente está gravando. São aproximadamente 60 questões que vocês vão ter acesso antecipado. Todos os dias eu vou disponibilizar uma. Se quiser pagar um pouquinho a mais, R$ 7,99, também vão ter acesso a playlists já separadas por assuntos pros Correios e dos Correios com todas as questões e PDFs com essas questões. Nos PDFs vocês vão ter as questões, os gabaritos e o link para você ir direto para o vídeo. Então você baixou o PDF, tentou resolver a questão, ficou com alguma dúvida, vai lá no gabarito, se acertou, ok. Se tem dúvida, clica no link, vai direto para o vídeo para ver a resolução. E eu vou tentar, nesses próximos 15 dias, gravar para cada um dos 9 assuntos que eu vou separar, aulas que vão envolver a teoria e a resolução dessas questões que já estão lá. Só que um nível de detalhamento maior, bem mais explicado, bem mais pausado, para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Se eu conseguir nos próximos dias, aí eu volto aqui para avisar para vocês. E aí, essas aulas teóricas, elas vão estar disponíveis lá no nosso nível ouro. Apenas R$ 14,99 por mês. É muito barato, pessoal. O trabalho que eu tenho para gravar todos esses vídeos, gravar, separar questões, resolver, editar, publicar nem compensa. Eu faço mais essas resoluções mais por lazer, porque eu gosto de matemática, eu gosto de resolver essas questões e na hora que vocês se tornam membro, vocês me ajudam para que eu continue resolvendo, para que eu continue disponibilizando. Voltando, quem não tiver condições de pagar, não tem problema, vai ter acesso a todas as questões. Não vai ter acesso ao PDF, às playlists exclusivas, mas todas as questões. Todo dia vai ter uma questão nova até a data da prova. Então, pessoal, eu me despeço por aqui. Quem puder, se torne um membro do canal, é um valor irrisório. Vocês vão estar ajudando para que eu continue disponibilizando para esse e para vários outros concursos. E fora as questões dos Correios, nós já temos lá questões da VUNESP, questões do CESP-SEBRASP, questões da FGV, que estão sendo disponibilizadas diariamente, mas já estão lá disponíveis para quem é um membro do nosso canal. Ok, pessoal? Fico por aqui e até a próxima.